Você pode já abrir o seu coração, né? O maior presente da verdadeira Páscoa é nós termos esse Jesus, que se sacrificou por nós, que tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos dado vida e tudo aquilo que nós precisamos. Então você pode abrir o seu coração para você receber esse presente especial do Senhor, porque Ele está aqui. Esse é o maior presente, não é ovo, não é comemoração, mas é Jesus Cristo em nossos corações. E você pode ter isso na sua vida, basta que você creia, basta que você aceite, basta que você declare que esse Jesus Cristo ressuscitou em seu coração. Abra comigo 2 textos, vou pedir por gentileza. O primeiro texto fica em Êxodo, capítulo 12, do versículo 25 ao 27. O segundo texto você já deixa marcado. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 12, do versículo 25 ao 27. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Primeiro texto diz assim: E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Segundo texto, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ó Senhor, mais uma vez, Jesus, nós pedimos a tua misericórdia. Somos pó e cinza, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Somos pequenos, Senhor. Somos necessitados de Ti, Senhor. Tu és o nosso maior presente, Senhor. E nós queremos a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós queremos, sim, Senhor, o verdadeiro sentido da Páscoa em nossas vidas. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Espírito Santo. Aleluia! Glória, meu Deus! Aleluia, Deus! Tu és fiel, Senhor. Nós queremos, Pai, ter essa esperança viva, Pai. A nossa fé firmada em Ti, Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, Pai, temos desprezado, Pai, este sacrifício.
Quantas vezes, Pai, não temos dado atenção verdadeiramente, Pai, àquilo que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas. E o Senhor tem se apresentado, Pai, constantemente às nossas vidas para demonstrar o Teu amor, a Tua misericórdia a nós, Senhor. E nós queremos isso, Senhor. Muda a nossa concepção, muda o nosso coração, Senhor. Renova as nossas mentes, Pai, porque nós queremos, Pai, uma mudança radical, Senhor. Uma mudança verdadeira, Senhor, para que o Teu Espírito habite em nós, para que nós tenhamos, Pai, a vitória da salvação em nossas vidas, Pai, porque o Senhor está próximo, Pai. E não queremos, Pai, nos perder nesse mundo. Não queremos nos perder para o nosso próprio eu, Pai. Mas queremos, Pai, a vitória, Pai, de estar contigo, porque Tu és, Pai, o nosso maior tesouro. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és a nossa redenção, Pai. E aqui está o Teu povo, Pai. Aqui está a Tua casa, Pai. Aqui está a Tua noiva, Pai. Para que o Senhor possa tratar, cuidar, falar, Pai. Porque o Senhor tem interesse em cada um que está aqui. O Senhor ama cada vida que está aqui. E o Senhor não quer que nenhum se perca, Pai. Que o Senhor derrame a Sua graça, a Tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Sente adorando o Senhor. Meus irmãos, nós temos plena convicção que a Páscoa ela tem um significado mais do que importante para nós, porque ela nos traz um princípio verdadeiro, baseado naquilo que aconteceu, na motivação de Deus, no plano de Deus, que é a libertação das nossas vidas, a salvação das nossas vidas. E o personagem principal desse evento, dessa Páscoa que nós tratamos, que nós falamos, ele não é o coelhinho, né? Não é o comercial, não é o chocolate, que talvez você tenha até ganhado um ovo, né? Mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é revelado, uma hora tipificado, outra hora declarado mesmo, revelado a todos nós, para que nós venhamos, através dele, possuir uma liberdade verdadeira. Porque essa liberdade que tem sido proposta a nós é uma liberdade que realmente nos tirará do pecado, da transgressão, daquilo que impede a nossa comunhão, ao nosso avanço diante de Deus, para que nós venhamos possuir aquilo que o Senhor tem prometido para nós. E essa fé, essa esperança, nós temos vivido até hoje. Essa fé e esperança o Senhor tem alimentado, tem sustentado em nossos corações, porque nós precisamos ser motivados, não é verdade? Em todas as áreas das nossas vidas, nós necessitamos de motivação. E o Senhor ele está disposto a todo momento a nos dar essa motivação para que nós continuemos nessa jornada. Essa jornada que é tão difícil. Quantas coisas aparecem diante de nós, quantas aflições, quantos projetos, quantos manjares aparecem diante de nós para que nós venhamos nos corromper e sair dessa presença. Então, nesse momento especial onde Jesus está falando, eu queria voltar um pouco atrás para que nós venhamos entender esse verdadeiro sentido da Páscoa, não somente entender, mas valorizarmos a ponto de darmos as nossas vidas, porque é isso que o Senhor quer de nós, não é verdade? Que nós venhamos dar as nossas vidas a Ele, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa proteger e direcionar conforme a sua vontade. E essa palavra Páscoa, ela tem um sentido verdadeiramente de libertação, porque o seu significado é
passar por cima, né? Poupar, significa passagem. E o contexto dessa palavra, e primeiramente em Êxodo, vai falar sobre a escravidão no Egito, onde o povo que estava em outro momento, já estava vivendo em sua terra, passou a morar, residir no Egito, e ali começaram a se multiplicar, viver, cresceram, e Faraó, vendo aquela situação, se sentiu ameaçado e começou a escravizar aquele povo. E aquele povo viveu nessa escravidão mais de 400 anos, 430 anos, e ali, com certeza, um coração que conhecia a palavra de Deus, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam ali na misericórdia, clamaram ao Senhor para que eles fossem libertos. E ali Deus, ele promove uma situação, até mesmo porque ele tinha uma promessa para aquele povo. Uma promessa que foi feita ao pai Abraão, uma promessa abrâmica, a respeito que aquele povo herdaria, sim, a terra que manava leite e mel. E eles estavam vivendo aquela promessa. Claro que nós sabemos que tem vários contextos que Deus ele quer trabalhar em nossas vidas, e aquele contexto Jesus estava trabalhando, Deus estava trabalhando, e Deus levanta ali um líder chamado Moisés. Nós sabemos a história, ele vai ser usado para direcionar aquele povo diante de Faraó, que nós sabemos estava com um coração duro, que estava ali preso em suas convicções, e até mesmo se sentia, se reconhecia como um Deus, e ali tratava com ferro e fogo aquele povo. E como nós falamos, aquele povo clamou, e através do líder Moisés, Deus usou para que aquele povo fosse penalizado. Aquele povo foi penalizado, nós conhecemos as pragas, mas eu vou enfatizar na última praga, que é a 10ª, que nessa praga, Deus, ele se utilizou de uma forma de livramento, de bênção, tanto para o povo, quanto também para que o coração de Faraó fosse amolecido, porque até então estava duro, até mesmo pela vontade de Deus, porque Deus queria dar uma lição àquele povo. Deus também queria mostrar o seu poder àquele povo, e Deus estava criando uma circunstância para que isso acontecesse. Então, nessa última praga, Deus promete que mataria todos os primogênitos, se ele não liberasse aquele povo. E Faraó continuou com o coração duro. E o Senhor cumpriu aquilo que disse, porque ele sempre cumpre as suas promessas. E ali aquele povo sofreu com essa penalidade, porque todos os primogênitos morreram. Mas antes disso, o Senhor ele faz algo que justamente vai tipificar, que vai fazer alusão ao nosso Messias, ao nosso Salvador, porque ele dá uma orientação ao povo hebreu a respeito do livramento, da libertação, daquilo que até hoje se faz, a festa da Páscoa. E ele diz lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 5 ao 7, diz assim, 5 e 7, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Então vejam, o que Deus está orientando ali, de fazer um sacrifício de um cordeiro, e aquele sangue daquele sacrifício, ele seria passado nos umbrais, na verga, para que, quando o espírito da morte passasse por ali, justamente o sentido da palavra Páscoa, ele passasse por cima, Então aquele povo
não seria penalizado com aquela praga, porque Deus era com ele. E aqui já fica uma palavra a toda a igreja, porque muitas das vezes nós nos preocupamos com as situações que envolvem a sociedade, que envolvem a nação, nos preocupamos, e isso não é um pecado, mas às vezes nós passamos do limite nessa preocupação, nessa ansiedade. Como é que eu vou viver, minha família, o que vai acontecer com o meu trabalho? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele guarda os seus, o Senhor, Ele tem misericórdia dos seus, e Ele faz aquilo que nós não entendemos, mas Ele tem uma lição a nos dar. Então, aquele povo, apesar de estar no meio ali do povo do Egito, ele foi guardado, né? Ele foi abençoado por aquele que é o nosso Deus, por aquele que é o nosso Senhor, por aquele que tem misericórdia de nós, por aquele que tem nos salvado. E isso é maravilhoso. Então, essa orientação que Deus dá naquele momento ao povo hebreu já é a instituição da primeira Páscoa. Por quê? A primeira Páscoa acontece ali para que aquele povo fosse liberto, e isso foi instituído ao povo judeu para que continuasse, porque isso traria a lembrança da libertação, da salvação, daquilo que Deus fez por eles. E essa nós entendemos que é um contexto especial que Deus vai ensinar tanto para o seu povo quanto para os egípcios, que Ele é Senhor. Por isso que às vezes acontece coisa em nossas vidas, que acontece coisa em nossas nações que nós não entendemos, mas Deus tem o seu plano. O seu plano, Ele primeiro fala sobre a sua grandeza e depois vai falar com os seus. Então, confie no Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa atitude de confiarmos nele, porque Ele é o Senhor. Interessante que nesse contexto, né, nós analisando a questão egípcia, nessa cultura, 430 anos são muitos anos. E nesse período, com certeza, os hebreus devem ter se corrompido a respeito daquela cultura, porque nós sabemos, a própria psicologia fala que nós somos produto do meio. E 430 anos são muitos anos. E com certeza, ali, a própria Bíblia vai dizer a respeito dessa oscilação do povo, de Israel, que uma hora estava na idolatria, na perversidade, no mal, e nós entendemos que nesse contexto eles estavam. Então há uma interpretação interessante, que parte dela é uma conjectura, mas a maioria da parte tem um sentido muito interessante, real, porque as ombreiras e as vergas das casas egípcias, elas têm nomes escritos, esses nomes, a cultura egípcia, na sua maioria, ela tem uma orientação voltada à idolatria, a deuses, tudo eles têm algum tipo de proteção da casa, proteção da família, do fogo, da água, da provisão. E ali, normalmente na cultura, em uma casa, tinha nesses umbrais escrituras que protegiam a casa de espíritos malignos, do mal. E interessante que a orientação de Deus, e aqui que está, e isso justamente é uma conjectura, porque a orientação de Deus é para que aquele sangue que foi derramado do cordeiro, ele fosse passado justamente nos locais onde tinha essas escrituras, esses nomes que davam vazão a esses deuses egípcios. Porque o tempo todo, se nós formos entender, Deus queria justamente falar, envergonhando todos os tipos de deuses egípcios. E naquele momento Deus fala: olha, vocês vão pegar essas proteções, essa cultura que vocês estão vivendo, essa corrupção idólatra que vocês estão vivendo, porque às vezes nós somos assim, não é verdade?
Às vezes tem um crente aí que vê aquele horóscopo, né? Tem uns crentes que tem umas, como é que fala, mandinha, alguma coisa assim, simpatia, né? Uns negócios estranhos, acende uma velhinha, algumas crendices, e isso, meu irmão, é justamente uma cultura idólatra, uma cultura demoníaca que vai entrando devagarzinho e vai tirando o local daquele que é poderoso, daquele que tem nos guardado, daquele que tem nos abençoado. Então ele pega, Deus orienta, olha, você vai passar o sangue do Cordeiro Imaculado, você vai passar nos umbrais e nas vegas, ofuscando esses deuses estranhos que vocês muitas das vezes se inclinam e que não servem para nada, porque somente o meu sangue tem poder para livrar, para salvar, para redimir. Essa é uma lição para nós, porque o sangue de Jesus é que protege as nossas vidas, o sangue de Jesus que protege as nossas casas, só Ele que nos dá vida, só Ele que nos dá a salvação, e nós precisamos desse sangue em nós, desse poder em nós. Esse sangue, ele é oferecido à sua vida, à minha vida, né? Através do sacrifício que nós reconhecemos, esse sacrifício que nós estamos declarando, que foi mostrado, que foi ensinado para você. E nessa situação nós já entendemos que há uma tipologia, que há uma tipificação de Cristo a respeito da sua salvação. Por quê? O Antigo Testamento, ele vai mostrar Jesus, ele vai anunciar Jesus através de tipologias, através de tipificações, através de personagens, através de circunstâncias, através do Cordeiro, porque o próprio texto que nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, já diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja que Jesus Cristo, ele vai representar o Cordeiro Pascal que sofreu por nós, né? Que foi morto por nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E lá em Êxodo capítulo 12, 31, há outra tipologia interessante, que é a respeito do próprio Moisés. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tens dito. Então Moisés, naquele contexto, naquela situação, ele vai ser o representante, o líder que vai conduzir aquele povo de Israel para uma libertação dos seus corações, primeiramente, porque esse era o interesse primordial do Senhor, uma limpeza dessa cultura, dessa idolatria, dessa perdição, né? Até isso se explica os momentos que eles viveram no deserto, né? As situações, as punições que o Senhor dá a eles, porque Deus queria purificar os corações, porque a salvação, ela procede daqui, do interior da nossa mente, não é do externo. Não é porque você é bonito, não é porque você se veste bem, não é porque você tem uma boa casa, uma boa educação, não é porque você tem uma graduação, um bom emprego, não é por isso. O Senhor, ele entra no profundo do seu coração, sonda as suas intenções, as suas motivações, e de lá ele vai fazendo a sua leitura. De lá ele vai, não, deixa eu ver aqui, ele é assim, ele vai para lá, ele vai para cá, ele é bom, ele é mau, ele tem uma virtude aqui, ele tem um defeito aqui, e ele faz o julgamento santo para que você seja trabalhado, forjado, assim como aquele povo, liderado por Moisés. E Moisés aqui, ele vai tipificar Jesus Cristo. Vejam que no Antigo Testamento nós temos a alusão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o libertador da humanidade. E Moisés, naquele momento, ele era esse líder, esse representante que estava
levando aquele povo para essa libertação, como eu falei, primeiramente interior e também daquela escravidão, daquele povo idólatra, daquela cultura perdida. E ali nós vamos entender que justamente o Velho Testamento vai declarar o Messias, vai falar dessa salvação, vai anunciar, pré-anunciar que Jesus Cristo, sim, Ele é aquele que vai libertar as nossas vidas, Ele é aquele que transforma as nossas vidas. Apesar de fazermos uma distinção entre as Páscoas judaicas, porque a Páscoa judaica está nesse contexto que eu li para vocês, da libertação do povo, né? E a Páscoa cristã, ela vai enfatizar justamente a que Cristo, ele se entrega por nós, mas também nós consideramos essa aqui, porque tem um contexto, tem uma origem, e ainda tem a Páscoa pagã. A Páscoa pagã é aquela que todos os anos a mídia, né, o mercado, o comércio tentam introduzir em nossas vidas, tirando o foco da adoração que você deve exercer diante do Senhor. Hoje eu estava falando com Jesus a esse respeito. Parece que esse ano assim falou mais forte. A Páscoa, esse sentido, essa entrega que o Senhor fez por nós, né? Esse anúncio que o Senhor fez desde lá dos outros tempos antigos, dizendo: olha, eu vou trazer uma libertação especial para você, um sentido especial, um convívio especial, um relacionamento especial. E isso tocou meu coração de uma forma grandiosa, porque quando nós nos aproximamos daquilo que é celestial, daquilo que é do céu, quando nós valorizamos, lembra que eu falei que Deus, ele sonda os corações? Lá no seu coração você terá a verdade daquilo que você realmente é, daquilo que você realmente valoriza, daquilo que você tem apreço, daquilo que você quer. Lá está a verdade. E eu analisando, lembra que no contexto aqui da nossa ceia sempre tem, né, que nós devemos nos examinar. E esse exame que nós fazemos é justamente isso. Quais são as intenções que estão em nossos corações? As motivações que estão em nossos corações? Será que você queria estar aqui? Será que realmente você ama a Jesus? Será que você realmente tem valorizado esse sacrifício pascual para que você tenha vida? Será que você tem valorizado a ponto de você resguardar a sua casa, a sua família, de você viver essa palavra? Porque nós precisamos viver essa palavra, esse sacrifício, essa nova vida que o Senhor, ele tem nos dado através dessa verdadeira Páscoa. Será que nós temos vivido isso? Será que isso está em nossos corações verdadeiramente? Ou será que a gente vive de forma nominal? Olha, só nome. Superficial, olha, legal. Mas o coração está como aquele contexto, como se fosse sepulcro caiado. Bonito por fora, uma beleza, ornamentado, brilhante, mas por dentro está uma bicheira, está podre, está fedendo, está estragado, não presta para nada. Muitas das vezes os nossos corações estão assim, meus irmãos, porque não estamos entendendo, não estamos vivendo essa verdadeira Páscoa em nossas vidas. E o Senhor está aqui falando continuamente a você, a sua casa, criando circunstâncias para que você entenda, para que você tenha esse tesouro, esse sentido em sua vida, para que você trabalhe, para que você avance, porque o tempo não para. O tempo não para. E cada vez, cada dia é um dia menos no nosso prazo de validade.
Cada dia que passa é um dia menos na sua trajetória. E todos os dias, pastor, eu estou pensando. Pastor, deixa passar mais um tempo. Pastor, deixa eu me formar. Pastor, deixa eu trabalhar ali. Pastor, deixa eu ter um filho. Meus irmãos, nada disso aqui que eu estou falando é pecado. Mas nada disso pode impedir que você tenha um verdadeiro sentido, uma verdadeira motivação com o Senhor, porque Ele é precioso, Ele é importante, Ele é tudo para nós, e o tempo está passando, Ele não para, Ele não para. Você tem parado para enxergar isso? Você tem visto isso em sua vida? Como você tem ganhado o seu tempo? Porque quando nós estamos com Jesus, nós ganhamos o tempo. Não é verdade? Nós não perdemos tempo. Porque às vezes as pessoas falam, um ativismo religioso, alguma coisa assim. Depende, irmão. Depende. Porque se a motivação for correta, for em amar Jesus, meu irmão, você está ganhando tempo. Abrace tudo aquilo que chegar em suas mãos, porque o Senhor, Ele requer isso, os verdadeiros adoradores, os ceifeiros, aqueles que têm disponibilidade, aqueles que têm vontade, aqueles que querem, aqueles que são aguerridos, aqueles que têm coragem, aqueles que estão aptos. É esse que o Senhor, Ele tem chamado. É esse que Ele tem trabalhado. É esse que Ele tem motivado para que vivam a plenitude do Espírito. A plenitude. E você está aqui. Jesus, Ele é a revelação da Páscoa. Nós já entendemos o contexto histórico, não é verdade? No Antigo Testamento, todo o processo, a libertação, a passagem. Aí Jesus, Ele vai confirmar no seu ministério terreno. Ele vai dizer, não, realmente, isso aí sou eu. Eu vim cumprir essa mensagem. Eu sou a verdadeira Páscoa. Jesus fala isso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 41. Olha o que diz. Olha a prova a respeito que Jesus, Ele entendia isso. Que Ele começou a investir desde cedo. Olha que fala, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Olha que interessante. Isso quer dizer o quê? Que eles costumavam, era um hábito ir. E Jesus, Ele olhava isso. Ele queria participar, porque para participar desse momento, teria que completar a maior idade a respeito do judaísmo, que para os homens era 12, 13 anos. E Jesus, quando completou, ele seguia a lei. Ele valorizava a lei. E ele, quando alcançou a idade, ele começou a participar, porque ele ia cumprir essa palavra na sua própria vida. Então, nós entendemos que Jesus já obedecia. Tudo Jesus, ele dá um exemplo. O próprio Jesus valorizando a palavra do Pai. Jesus era exemplo de todas as coisas que você imaginar. Jesus ele é o maior exemplo. Ele é, eu digo, era pelo seu ministério terreno. Ele é o maior exemplo para nós. E ele justamente vai andar nesse sentido, participando, cumprindo a lei, estando lá, participando da Páscoa, e chega justamente a revelação que é feita por ele mesmo a respeito desse novo ato, dessa mudança, da lei para a graça. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26, o versículo 18, 19, 20, 26, 27 e 28. E diz assim: e ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa. De novo, celebrarei a Páscoa. Isso era comum para Jesus. A libertação, aquilo que estava transmitido com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara.
e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Observe essa parte. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue. Olha a declaração de Cristo. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, por mim e por você, para remissão dos pecados. Vejam, existia todo um parâmetro para a remissão dos pecados. Existia um sacrifício envolvido através do sacerdote, através do templo, através daqueles que serviam, os levitas também. O cordeiro era pego, em resumo, ele era apresentado ao sacerdote, e aquele que era o pecador, que comprava aquele cordeiro, colocava a mão em sua cabeça, e naquele momento havia uma transmissão da culpa do pecado, e a partir daquilo ele era imolado, morto, e o seu sangue aspergido para que o seu pecado fosse remido através da lei. E agora Jesus Cristo está falando: olha, essa lei, ela não será anulada, porém, eu vim trazer uma novidade para vocês, porque esse cordeiro, a palavra diz que ele estava ali participando, celebrando a Páscoa, correto? Ele estava ali com pão asmos, com os pães asmos, e aquele pão era a orientação da Páscoa, sem fermento. Ele estava ali também com o vinho não fermentado, que era a orientação da Páscoa. E o cordeiro? O cordeiro era ele mesmo que seria apresentado, que seria ali sacrificado, e o seu sangue seria aspergido para a remissão dos pecados. Então veja que ele declara ali a sua morte, ele declara ali o seu sacrifício, ele declara ali o seu amor, as suas intenções, ele cumpre ali a lei, ele está vivendo agora ali a consumação, onde nós também devemos viver essa consumação em nossas vidas, porque essa remissão não foi somente daqueles que estavam com ele, é nossa também. Esse é o sentido da Páscoa para nós. Jesus Cristo veio remir os nossos pecados. Aquela forma, aquele formato foi deixado para lá, porque o véu foi rasgado de acima a baixo. E hoje nós temos livre acesso. O Espírito Santo está entre nós, trabalhando, falando, te convencendo, levando a verdade à tua consciência a respeito do perdão do Pai, a respeito do amor do Pai, para que você venha se inclinar e venha dizer: eu quero essa Páscoa para mim, eu quero esse sentido de vida para mim, eu quero essa nova vida para mim, porque eu entendi que isso é precioso, eu entendi que realmente o pecado me afasta de Deus, o pecado, ele transgride a minha alma, o pecado me destrói, porque, meus irmãos, o pecado, o salário do pecado, literalmente é a morte dos seus sentimentos, a morte das suas emoções, a morte dos seus relacionamentos, a morte do seu prazer, a morte da sua alegria. E somente em Jesus é que nós podemos encontrar a verdadeira vida. E hoje nós estamos celebrando essa liberdade, a Páscoa em Jesus. E você pode falar: pastor, mas isso só são palavras. Não são só palavras, porque se você pegar aqui cada vida, você verá a evidência dessa Páscoa, a evidência dessa libertação, a evidência dessa salvação que é para você. Você tem o privilégio de escutar essa palavra.
Você está vivo, você está aqui, você tem os seus sentidos, porque o Senhor tem preservado isso, e isso é uma prova de amor, porque Ele tem buscado, Ele tem interesse na tua vida, Ele tem interesse nos teus objetivos, Ele tem interesse no teu futuro, porque o teu futuro não é somente para esta vida, o teu futuro é para uma vida eterna, mas nós precisamos reconhecer essa Páscoa em Jesus. Enquanto os nossos corações estiverem fechados para o entendimento que tem sido revelado, porque Jesus não esconde. Às vezes nós passamos por situações quando achamos algo precioso, né? Nós queremos segredo. Quando nós temos uma coisa de valor, nós queremos guardar, né? Nós queremos só para nós. Jesus Cristo falou: olha, tenho um tesouro para apresentar a vocês. Uma salvação belíssima. Uma vida plena em mim, onde você estará vivendo o sentido verdadeiro da vida. E isso é apresentado diariamente a você. Não é só aqui com o pastor Rogério, não só no Bela Vista, nas apresentações que tiveram, mas você sabe as experiências que você já teve. Isso não é da sua cabeça. Isso não é da sua cabeça. É o próprio Deus falando: meu filho, minha filha, vocês são preciosos para mim. Eu amo vocês. Eu tenho um projeto maravilhoso a vocês. E vocês precisam somente se dobrar. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu vou chamar aqui o ministério.